bem-vindos a mais um episódio. Sejam muito bem-vindos. Bem-vindos a mais um episódio muito especial do nosso Mulherama. Com toda certeza, com toda certeza. Hoje, mais uma vez, vai ser super surpreendente. Olha o que eu ia falar, pelo amor de Deus. Mas realmente, eu acho que vai ser super surpreendente mesmo. Surpreendente. Antes de qualquer coisa, já aquele lembrete oficial para você que tá aí de casa, acompanhar o Mulherama Podcast em todas as redes sociais. Então, ali na descrição vai ter link. A gente tá no Instagram, a gente tá no Spotify, no Deezer, em diversas plataformas. E você, como mulher maravilhosa, só tem que seguir, acompanhar e compartilhar. Exatamente. Tá fácil, não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Pelo amor de Deus, gente, ativa o sininho aí. Lá no nosso Instagram, a gente sempre solta a agenda da semana, quem vão ser as convidadas. Então, assim, não tem erro, tá? É só você estar acompanhando. E o episódio de hoje, ele vai ser, assim, maravilhosamente. Já pega seu caderninho. Importante. É impactante, eu acho importante. Isso impactante e importante. É uma conversa que eu acho que, assim... necessária demais, né? Pra todas as mulheres, tá, gente? Todas as mulheres de todas as idades. E tomara que muitos homens também ouçam. E se não ouvir também, as mulheres estão ouvindo. Mas elas fazem eles pelo amor de Deus, elas vão resolver aí pra gente. Estamos aqui hoje com a nossa queridíssima... Você quer apresentar? Não, bora lá. Que você precisa até uma colinha aí, tá doutora Karen Emerick, muito obrigada pela presença, doutora. Seja muito bem-vinda. É uma honra ter a senhora aqui, ter uma desembargadora com uma proposta de trabalho tão voltada para o público feminino, que essa é a nossa proposta do nosso podcast, doutora, assim, da gente falar exatamente as possibilidades, as diversas possibilidades dentro do universo feminino, da gente empoderar essas mulheres também. Com certeza. E a gente sabe que esse trabalho que a sua equipe, não só você, que eu sei que por trás ali existe uma equipe formada por você, assim. A gente vai chamar de você, senhora desembargadora, doutora. Aqui a gente nós estamos de mulher para mulher aqui nessa mesa, tá bom? Vai dar tudo certinho. Pra gente conversar sobre esse potencial enorme, né? Dentro das leis, dentro das diversas possibilidades, pra gente informar essas mulheres também, né, Ana? Não, com toda certeza, gente. Eu acredito que, assim, o que a doutora Karen vai falar pra gente aqui hoje vai ser até tirar a escama dos olhos aí de muitas mulheres. Exato. Acerca, principalmente da violência doméstica, tá, gente? Já dando aí um super spoiler de como vai ser. Porque muitas das vezes, o que a gente tava falando aqui antes de começar, tem muitas mulheres que demoram até ter a capacidade de identificar que está numa situação de risco e que precisa ter uma reação. Então, assim, bora começar. Apresenta ela aí, que você anotou todas as... A doutora Karen, ela eu sinto muito orgulho disso também aqui em Minas, né, doutora? Assim, da gente falar que esse é um projeto pioneiro aqui de Minas, né? Que a senhora falou que é a 9ª Câmara Criminal, mas é a primeira Câmara especializada em violência doméstica no Brasil, Estatuto da Criança e do Adolescente e execução penal, não é isso? Exatamente. Primeiro, muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui. Parabéns pelo projeto. É muito importante isso, a gente levar esse recado de mulher para mulher e de mulher para os homens também. Os homens são nossos parceiros. Nós não queremos agressores, nós queremos os homens de bem. Queremos companheiros. Né? Companheiros, pessoas bem resolvidas, pessoas felizes do nosso lado. Isso é muito importante. Então, minha primeira fala é de orgulho de ter essas mulheres tão empoderadas, né, tão bacanas, esses homens também que nos cercam aqui no estúdio. Isso é muito bacana, viu? Parabéns e muito obrigada. Estou muito honrada de estar aqui participando. A gente que está super honrada. Então, como a Paula falou, eu sou desembargadora. E hoje eu estou na presidência da 9ª Câmara especializada em julgamento da Lei Maria da Penha, o Estatuto da Criança e Adolescente e execução penal. Ela foi criada no princípio do ano, instalada a partir de fevereiro, e desde então somos 5 desembargadores nessa Câmara com esse olhar. Mas é muito importante que eu fale agora, antes que eu me esqueça, porque depois as pessoas questionam muito, principalmente homens e talvez advogadas ou advogados, que a Câmara, então, vai ser uma Câmara de perseguição de homens. Não. Absolutamente não. Essa é uma Câmara, como diz a própria Maria da Penha, como a lei, a Câmara, assim como a lei, não veio para punir homens, ela veio para trazer paz em casa. Isso. Então, é isso
que a lei tem um objetivo e é isso que a Câmara também. Então, nós estamos lá procurando, com as nossas limitações de ser humano, de fazer justiça, de trazer paz em casa. E não tem esse foco de terminar os homens. De jeito nenhum. Né? Muito pelo contrário, exatamente isso que a senhora falou, né? Que os homens deveriam ser sempre os parceiros, sempre. Né? Em todas as situações, né? E assim como a mulher, né, já foi falado aqui às vezes, que a mulher ela não se percebe numa situação de violência, é possível também que o agressor não se perceba numa situação de violência, que está praticando um ato de violência. Porque a violência ela tem várias formas. Quando a violência é física, ela é mais fácil de ser identificada, porque ela vai deixar um olho roxo, ela vai deixar uma marca, sim, né? sim. E até chegar na pior das violências, que é o próprio feminicídio. Mas existem outras formas, a violência psicológica, moral, sexual, né? E a nossa sociedade machista e patriarcal, ela também cria os homens com esse olhar também. Não, meu pai era assim, eu vou repetir, né? Eu também tenho que fazer isso. Existe uma coisa muito importante que os juizados da violência encaminham os homens para grupos reflexivos, né? Porque o homem ele tem que refletir sobre o ato praticado, se responsabilizar daquele ato. E muitas vezes, por exemplo, há algum tempo atrás eu fui informada, né, de um grupo que o agressor era encaminhado e obrigado a frequentar 16 sessões. Que era muito comum ele levar 10 sessões para entender que o ato por ele praticado foi uma violência. Sim. Entendi. Então, ele leva muito tempo, muito por conta da criação. Porque eu falei, não, mas eu não bati na minha mulher, eu só fui na frente do emprego dela e acabei com ela, se xinguei ela de tudo quanto é palavrão. Mas isso não é violência, ela é minha mulher, eu posso fazer isso. E não é. É a mulher, né, como posse, né? A mulher como posse, como objeto, né? Que ele pode fazer igual tem, eu vou matar minha mulher porque eu não aceito o fim do relacionamento. Né? Ah, mas mulher também mata homem? Mata, mas a mulher não mata homem desse jeito. Se a mulher chega a matar, chega a praticar um homicídio, ela já vem de um histórico de violência muito grande. É meio não que um ato de proteção que ela tenha uma atitude como essa. Mas a violência, o feminicídio, né, contra a mulher, ele é baseado no gênero. Você é minha mulher, você é um objeto e eu tenho o direito de fazer com você o que eu quiser, inclusive te matar. Porque eu não aceito o fim do relacionamento. Entendi. Nossa, gente, isso é tão absurdo e tão real, né, da gente pensar muito isso, que a gente está em 2022, né? Uma das aberturas quando a gente propôs a fazer esse podcast, doutor, quando a gente fala exatamente isso. A gente está em 2022 ainda tentando quebrar tabus antigos, sabe? De uma sociedade machista, patriarcal e que ainda se precisa provar e a mulher ainda precisa se encontrar dentro dessa liberdade que é pertencente a ela, sabe? Que tá falando do próprio corpo, da própria vida. Que a gente escuta, né? Lugar de mulher é onde ela quiser. Exato. Entendeu? Nós temos o direito de estar em qualquer lugar. E olha, e é muito grave porque a gente percebe, e eu gostaria até de falar isso muito claro assim, para as mulheres, que eu falo que existe uma estatística que 7 em cada 10 mulheres sofrem ou já sofreram ou vão sofrer algum tipo de violência. A minha estatística, pela minha experiência, é que de 10 em cada 10 mulheres sofrem ou vão sofrer algum tipo de violência. E eu me incluo. Aí as pessoas falam assim, desembargador, você apanha? Não, nunca apanhei, nunca sofri esse tipo de violência visível. Mas existem outras formas de violência. A violência institucional, né? A violência no trabalho. Claro que a gente sofre. Com certeza. Então, assim, todas nós mulheres estamos sujeitas a sofrer ou já ter sofrido ou vamos sofrer algum tipo de violência. Em resumo, é muito raro, então, que você finalize a sua vida como mulher nessa terra sem sofrer algum tipo de violência. Qualquer tipo de violência, concordo. Olha que coisa horrível. E é engraçado, eu lembro perfeitamente de um caso que eu vi na televisão, doutor. Assim, aí era uma mãe, era uma entrevista falando sobre uma violência doméstica, realmente, sobre isso. E ela estava carregando, eu acho que era repórter que estava, não lembro direitinho, era repórter, era um programa desses sensacionalistas, mas era repórter, era uma mulher perguntando para a mãe que estava ali machucada e tal, numa delegacia de mulheres, ela estava com uma menininha no colo dela, nenenzinha, ela chorando muito. E aí a mãe vira e fala assim, sabe o que é a minha maior dor? Não é essa agressão que eu sofri, é pensar que a minha filha também vai sofrer o mesmo. Nossa, é muito triste. Sabe, assim, a mãe estava pensando assim, pô, eu tenho uma filha mulher e eu sei que ela também vai passar por isso. Tem duas coisas bacanas assim que eu gostaria de deixar aqui. Primeiro, você falou... Pensar que em 2022 a gente ainda está sofrendo esse tipo de violência é um absurdo.
Gente, em 2018, quando eu estava terminando meu período de superintendente da CONCIV, que é a Coordenadoria da Mulher em Situação de Violência Doméstica do Tribunal de Justiça, e foi quando foi criada a primeira companhia independente da PVD, depois a gente vai falar sobre isso, uma policial militar me procurou e falou assim, olha, desembargadora, eu vou contar um caso para a senhora, isso me marcou tanto que eu nunca esqueci. Eu estava atendendo uma mulher vítima, né, em situação de violência, e aí eu perguntei para ela se era a primeira vez que ela apanhava. Ela falou assim, é a primeira vez que meu marido me bate. Aí o filho fala, não, mãe, mas mês passado ele te bateu. Aí ela fala, mas aquele dia eu mereci. Que horror! Gente, é muito triste. Então, gente, até arrepia com os trem desse. É muito triste. E isso foi ontem. Tipo isso. Entendeu? Então, assim, a gente pensar que ainda existem mulheres que acham que, de alguma forma, mereceram apanhar. Olha, ninguém gosta de apanhar. Homem não gosta de apanhar. E mulher, muito menos. Com certeza. E quando eu falo apanhar, eu quero abranger todos os tipos de violência. Sabe? Ninguém gosta de estar numa situação de violência. Então, nós temos que apoiar muito essas mulheres, porque a subnotificação, que é o não comunicado, né, da violência, ele ainda é muito grande. Sim. As mulheres demoram, às vezes, até 10 anos para poder sair. Por quê? Ela tem vergonha, ela tem medo, tem a questão dos filhos, tem a questão financeira. Então, tem muitos fatores que impedem a mulher de denunciar. E ela vai naturalizando aquela violência. E a gente sabe que falam-se em círculos de violência, mas hoje a doutora Alice Bianchini, que é uma estudiosa do assunto, fala em espiral de violência. Porque ela é um círculo, mas que vai crescendo. E a violência, ela começa, às vezes, em pequenas atitudes, pequenas coisas, né? Tem até alguma coisa que a gente fala de micromachismo, né? Coisas pequenas que vão... E você vai deixando, vai passando. É aquela coisa assim, você vai sair com essa roupa? Começa assim, né? Você vai engolindo. Você vai sair... vermelho. tipo assim, não gosto que você passe esse batom, ai, não gosto daquela amiga, e começa a ir podando, né? E são pequenas coisinhas. E você vê aquilo vai crescendo. E que às vezes a mulher fala assim, ele tá com ciúmes de mim, ele me É uma ama. gracinha, uma gracinha. Acontece demais. Principalmente no namoro. Principalmente no namoro. Porque no namoro é muito comum isso. Deixa eu ver seu celular. Com quem que você está conversando? Sim. Eu vou cortar essa conversa. Eu não quero que você converse nem com fulano, nem com o Beltrano, que você usa batom vermelho, que você usa saia curta. Entendeu? E você vai achando aquilo lindo. Só que aquilo ali vai tomando uma proporção exatamente, sem limite. Exatamente. Sem limite. Tem um videozinho de 5 minutos no YouTube, chama Dear Daddy, querido papai em inglês, Dear Daddy. E é um videozinho bem bacana e que ele fala exatamente isso, do risco que a gente vai sofrer enquanto mulher durante toda uma vida, né? A menina nasce, começa com a gravidez da mãe e ela é empoderada, ela faz doutorado, ela namora, ela casa, sofre violência e no final ela fala assim, não vou dar spoiler não, mas no final ela fala qualquer coisa do tipo que o maior risco da minha vida não vai ser a comida ruim, não vai ser a violência, não sei o quê, vai ter sido ter nascido mulher. Vamos tentar achar esse vídeo? Produção, procura aí, por favor. É muito bacana, Dear chama Dad. Dear Dad. Tá? Ele é em inglês com legenda. Nós vamos tentar achar esse vídeo para ver. Mas é muito bacana, vale a pena vocês colocarem. Nossa. Legal, a gente tem muito assunto legal então para destrinchar aqui. Hoje eu acho que a primeira coisa que a gente pode pedir é para a doutora se apresentar e contar a história dela. Como é que você chegou até aí? Porque eu acho muito legal isso, né? Não, eu também acho. E para entender, né, o que fez você primeiro se tornar essa profissional, depois você se tornar essa mulher. E eu acho que a junção dessas duas coisas tornaram aí a doutora Karen, que a gente está conversando hoje. Então, eu vou contar um pouquinho da minha trajetória. Eu sou a segunda filha de uma família de 6 mulheres. Não tive irmãos, só irmãs. Já começou por aí. Já começou por aí. Aí você pensa, no meu pai, a minha casa, né, materna, minha casa familiar, era a casa das 7 mulheres. Porque eu tenho uma mãe, que graças a Deus ainda é viva, e uma mãe muito empoderada. Então, acho que isso foi um exemplo bacana pra gente. Ela trabalhou muito. Hoje ela tem 84 anos, mas até os 80, 78, 80, ela trabalhou muito. Minha mãe é psicóloga, ela tinha clínicas do Detran do Espírito Santo, que eu fui criada numa fazenda no Espírito Santo. Então, eu tive o exemplo dela. E, por outro lado, eu tive um pai, assim, espetacular, que ele foi um pai que poderia ser um pai bem machista, por ter 6 mulheres, fazendeiro, da zona rural, uma pessoa assim, que não, ele fez faculdade já depois de casado, então ele não tinha essa formação, vamos dizer, mais avançada, não. Mas ele criou a gente
pro mundo. Sim. Meu pai, ele não queria a gente presa na fazenda, sabe? Ele achava que a gente tinha que explorar. Que ir pro mundo. Legal. Para pensar assim, por exemplo, eu me lembro, hoje eu estava fazendo aula de direção no curso, né, que eu estava participando, e aí eu lembrando do meu pai me ensinando a dirigir. Ele do lado de fora e falando assim, olha, aqui é o acelerador, aqui é o freio, você arranca, desse jeito, assim. E com todas nós, com todas as filhas, todas nós, a cada tempo, viemos embora, nós fomos criadas na fazenda. Estudei em escola pública até o 1º ano do ensino médio, até o 3º ano primário na escolinha da roça. Depois eu fui para um colégio estadual, na cidadezinha próxima. E lá eu vim para Belo Horizonte com 15 anos, já para fazer o 2º ano, né, do ensino médio. E aqui eu fiz faculdade de Direito, me graduei na faculdade Milton Campos. E já vou fazer, imagina, 40 anos de graduada. Nossa, que perfeito. Muito tempo demais. Em 1983 eu me graduei em Direito. E advoguei uns 8 anos, né? Até que eu decidi fazer concurso para magistratura. E fui feliz que eu fui aprovada, né? No primeiro concurso que eu fiz, eu fui aprovada para a magistratura estadual. E fui para o interior de Minas. E escolhi a comarca do Norte de Minas, porque eu queria ir para um lugar onde eu não tivesse nenhuma influência de família. E a minha família é da Zona da Mata. Então, eu fui para o Norte de Minas para ficar bem isenta, para poder... Eu tinha 28 anos, né? Para ficar bem isenta e bem tranquila para poder decidir. E no Norte de Minas, então, eu fui muito feliz na minha primeira comarca. O povo do Norte é um povo muito acolhedor. Um povo que você conhece hoje, amanhã você está na cozinha dele, na madeira. É um povo muito bacana. E aí eu fiquei no Norte de Minas 9 anos. E no Norte de Minas, na minha primeira comarca, eu conheci meu marido, que era advogado. E a gente namorou até bem pouco tempo, a gente namorou 3 meses. Com 6 meses nós casamos. É mesmo? Foi assim, bem rápido. Cara, e o pedido de casamento foi uma petição. E ele chegou para mim, né, com uma petição. Demais. E essa petição hoje está até num quadro lá no meu que gabinete. romântico! Que Muito lindo, legal. cara. Aí eu fiquei no Norte de Minas 9 anos, na comarca de São Francisco, como titular. Para lá eu também fui promovida, porque lá na época era comarca de 2ª. E de lá eu fui para Montes Claros, onde eu fiquei 6 anos. Fui muito feliz no Norte de Minas, tanto em São Francisco quanto em Montes Claros. E vim para Belo Horizonte em 1999. Mas lá no Norte não era nada voltada... Ainda... Não. Quando foi a Lei Maria da Penha? 2006. 2006, é muito ela recente. tá em 1999. Eu tô em 99 ainda. Nossa, gente, mas eu acho engraçado, eu achei que... Não sabia que era tão recente É muito assim. recente. E não sei, assim, você sabe um pouco da história da Lei Maria da Penha, né? Porque ela é uma bioquímica, né? Que era casado com um latino, não sei se é colombiano, não me lembrei. E que ela sofreu 2 tentativas de feminicídio. É mesmo? Uma foi um tiro que ela levou nas costas e deixou ela paraplégica, né? E depois ela passa por cirurgia, fica internada e tal, e volta para casa. E esse marido, então, tenta matá-la eletrocutada na banheira. Que isso, gente? E aí ele é processado, julgado, condenado a 20 anos de prisão. Sim. Só que ele recorre e vai a novo júri. Nesse novo júri, ele é condenado a 2 anos de prisão. Nossa. E praticamente, então, ele não foi punido pelo crime. Aí essa guerreira chamada Maria da Penha, ela começa a lutar. Então, se hoje nós temos uma lei que levou o nome dela, foi muito por conta dessa luta dela. Aí ela começa a lutar e, no final, ela busca os órgãos internacionais. Então, o Brasil é condenado. Então, a Lei Maria da Penha surgiu de uma condenação do Brasil a ter uma lei de proteção à mulher. Então, por isso que se criou e por isso que a lei leva o nome dela, porque ela que buscou 20 anos depois. Parece que a primeira tentativa foi em 83, depois em 90 e tal. Então, eu sei que 20 anos depois é que se consegue a Lei Maria da Penha. E olha que absurdo, ela teve que lutar contra o próprio país. Ela teve que lutar que contra não tudo. defendia e protegia ela enquanto mulher, Enquanto mulher. das tentativas de homicídio. Exatamente. Olha que absurdo. Caramba, gente, que então, fantástico. assim, essa mulher é fantástica. E tem até, é bom até eu reforçar aqui, tem um vídeo, a gente tem que ter muito cuidado com as fake news, né? A gente estava falando isso. Tem um vídeo de um repórter, parece repórter esportivo, não sei de onde que ele é, dando uma versão do marido da Maria da Penha, que não foi ele que atirou, que foi ladrão que entrou em casa. E esse repórter, incisivo, falando que a Maria da Penha é um absurdo que ela falou, que não sei o quê. Gente, isso passou por tribunais internacionais. Pelo amor de Entendeu? Deus. Para depois você levantar essa bandeira falando que não foi isso.
Mais uma vez, que a mulher tava doida, que a mulher tava exagerando, que a mulher não sei o quê. Inventou, delirou, né? Porque é isso que a gente escuta. Então, nós devemos muito. Porque o que é a Lei Maria da Penha? Aí as pessoas falam assim, mas é injusta a Lei Maria da Penha, porque ela só protege as mulheres. E os homens, não tem proteção? Não tem a Lei Zé da Penha, né? A gente escuta isso muito, eu já ouvi muito né? isso, Gente, os crimes contra o ser humano, contra a pessoa, ele está no Código Penal. Ele não está na Lei Maria da Penha. Sim. Os crimes, matar alguém, lesão corporal, qualquer outro crime, ele é do Código Penal. O Código Penal aplica tanto para homens quanto para mulher. Né? Qual que é a novidade da Lei Maria da Penha? São duas. Ela trouxe as medidas protetivas, que é o afastamento do agressor do lar, retirar a arma, né? E o que for necessário, encaminhar para um grupo de reflexão. E as políticas públicas. Então, todo município, todo estado, a própria federação tem que ter políticas públicas voltadas para a proteção da mulher. Então, isso foi um ganho. Isso é a Lei Maria da Penha. Sim. Então, se a mulher bate no homem, se a mulher mata o homem, se a mulher faz qualquer coisa contra o homem, ela vai ser punida dentro do Código Penal. Sim. A mesma punição que o homem vai receber se fizer com a mulher. A grande verdade é que se existisse, de fato, uma igualdade de gênero, já estaria lá como um crime usual de que você não deve cometer independente do sexo. Mas como a mulher ela é tão um alvo, tão mais frágil, visível, fragilizado, enfim. É um alvo do homem. Precisa dessa força, né? Mas não existe, não tem necessidade, porque não existe histórico de violência contra o homem. Entendeu? É pontual. A mulher bate no homem, mata. Mulher mata, homem mata. Mas isso é pontual. E ela é punida. E ela é punida, sim, dentro do Código Penal, exatamente. Do mesmo jeito que o homem é punido dentro do Código Penal. Mas a questão da proteção é por conta disso, da coisificação da mulher, desse machismo estrutural, desse histórico que existe de violência contra a mulher. Então, por isso que existe. Então, vamos parar de falar isso, né? Assim, por favor, né, gente? Cadê a Lei Maria da Penha? Zé da Penha, Maria da Penha. Outro dia eu ouvi até Zé da Pancada. Entendeu? Então, assim, e outra coisa, por que não existe muita punição de mulher que bate homem? Porque muitas vezes o homem não dá nem tempo. Não, e também não dá nem tempo da mulher bater no homem, pelo amor de Deus. Um homem desse tamanho, a mulher desse. Mas tem homens... A gente tem notícia de homens que apanham. Isso é fato. Mas é muito comum que o homem não denuncie. Porque então, denuncie também, né? Sei lá. Mas denuncia. Exatamente. Denuncia que essa mulher vai ser punida. Exatamente. Tem a lei para ela também. Tem a lei que pune a mulher nesse caso. Mas olha que loucura. A gente está falando de uma lei de 2006, de uma mulher que teve que lutar pelos direitos dela internacionalmente. Exato. Né? Tipo assim, é bizarro que isso. Que loucura. E aí você falou que em 99, então você veio para Belo Horizonte. Em 99 eu vim para Belo Horizonte e aqui eu trabalho até 2013 em varas cíveis. Eu não trabalho com a Lei Maria da Penha. Né? Até 2013 eu trabalho com essa área de contrato, acidente de trânsito, indenização. Né? Depois eu fico dos 2 últimos anos antes para o tribunal. Eu permutei com um colega e fui para uma vara de sucessão, trabalhando com inventários. Aí surge a minha promoção, a vaga qual que é? Câmara Criminal. Aí eu vou para a Câmara Criminal e eu já começo a ver assim, o tanto que isso já existia em mim. Eu acho que eu precisava desse empurrão. Então, hoje eu olho para trás, me lembro, menina, 15 anos, como eu já era feminista e não sabia. Sim, maravilhosa. Né? Eu tinha... Como você tinha uma mãe feminista também, talvez não percebesse isso dentro de casa. Também, exatamente. Né? Demais isso. Aí eu falo que eu era e não percebia. E só fui perceber isso depois, quando eu chego no tribunal. Aí começo a trabalhar em 2014. Eu já sou superintendente adjunta da CONCIV, que é a coordenadoria. Todo o Tribunal de Justiça tem uma coordenadoria de proteção à mulher, que trabalha com a rede de enfrentamento. Porque tem toda uma rede, Ministério Público, Defensoria Pública, esses CRAS, os CREs, isso é uma rede. Então, dentro dessa rede tem um Tribunal de Justiça. Então, existe a CONCIV, sempre tem uma superintendente. Então, em 2014, eu fui vice da superintendente, fiquei 2 anos com ela. E, em seguida, em 2016, eu assumi como titular da CONCIV. Aí eu trabalhei com essa rede, né, de mulheres, de empoderamento. Aí a gente vê tudo, assim, dentro dessa rede. Tudo quanto é tipo de caso. Tudo quanto é tipo de caso e todas as formas de ajudar essa mulher. Sim. Né, que eu acho que é bem bacana. Depois de mim passaram outras desembargadoras, né? Hoje a desembargadora Ana Paula, que faz um trabalho excelente. Então, trabalhando na CONCIV, aí eu fui me descobrindo mais ainda e gostando de falar. Porque eu falo que nós que temos voz, a gente não tem o direito de falar, a gente tem obrigação de falar. Com certeza. Sabe? Então, quando me convido, igual eu estou aqui hoje, com muita alegria, é porque eu acho que
que eu tenho alguma informação para passar, eu tenho alguma ajuda para dar para todas essas mulheres. Então, desde que eu cheguei no tribunal em 2013, até praticamente, né, em 2014, agora eu trabalho nessa questão. Então, eu deixei a parte, vamos dizer, administrativa, pública da Concive e passei agora, então, para a parte jurisdicional. Então, hoje eu trabalho com o crime da Lei Maria da Penha. Entendi. Kari, me fala uma coisa. E dentro das 6 mulheres da sua casa, alguém foi para a área jurídica também? Ou todo mundo, cada uma enveredou para o lado? Cada uma. Lá em casa, nós somos 6. A minha irmã mais velha fez jornalismo. Eu fiz direito. A minha terceira irmã fez psicologia e fisioterapia. Ela trabalha com as duas coisas. A outra fez arquitetura. A outra fez... psicologia e música. Que legal. Ela é professora de piano, inclusive. E uma que formou em administração tem 15 anos que ela mora nos Estados Unidos. Gente, então olha cada que diversidade dessa família feminina. Se o intuito do seu pai era criar as mulheres pro mundo, ele criou. Foram 7 profissões aí diferentes que ele colocou na sociedade. E papai não dava muito moleza pra gente, não. Assim, de falar assim, porque mulher tem que ser assim, mulher tem que ser assada. Nada. Não pode fazer isso, tinha que fazer de tudo. Isso mesmo. Não tinha essa moleza, assim, muito pra Talvez gente, não. se tornou essa mulher forte que você é, que olha por mulheres, né? E olha por mulheres. E aí eu me vi com essa possibilidade, eu agarrei isso, assim, muito, sabe? E hoje eu fico muito feliz de estar fazendo o que eu estou fazendo. Eu viajo muito, o Estado. Ano passado eu fui convidada para falar no Fórum Nacional da Violência Doméstica, lá no Piauí. Legal. Então, que engloba magistrados da VD de todo o Brasil. Então, assim, eu gosto muito... Porque isso faz parte de mim, sabe? Sabe como tu faz parte de você? Eu acredito que você deve chegar no fim de cada dia ou de cada caso e tipo, é meio que uma missão cumprida como pessoa, como profissional e como mulher. Tipo assim, eu ajudei uma outra mulher, eu tive um papel fundamental na vida e na história dessas mulheres, né? E eu acho que, tipo assim, atualmente... A gente estava até comentando antes, né, que você perguntou sobre a estabilidade da violência doméstica, se aumentou, se diminuiu e... Explica aquilo pro pessoal, antes até de eu falar o que eu ia falar. Porque eu tive a oportunidade, né, de ouvir a Major Cleide, que trabalhou na primeira companhia independente da PVD. A PVD, vou falar um pouquinho dela, depois eu te falo da estatística. A PVD é a Patrulha da Violência Doméstica. Ela já existe. Parece que aqui em Minas, desde 2007... Ela é nacional? Ela é nacional. Cada estado, porque ela é da Polícia Militar. Então é PVD, Patrulha da Violência Doméstica. É um órgão dentro da Polícia Militar? Como é que é? Antes, né, era... Cada batalhão... Por exemplo, vou falar de Belo Horizonte. Cada batalhão, eu descobri que eram 8, e eu visitei os 8 batalhões e cada batalhão tinha a sua patrulha. Entendi. E aí, depois dessas visitas, nós fomos bem surpreendidos, né, com a criação. Na época, o governador Pimentel criou a primeira companhia independente da PVD. Entendi. Então, hoje ela é uma companhia de vida independente. própria. Entendi. Então, os batalhões já não têm mais as suas PVDs, mas tem uma companhia estruturada para trabalhar a violência doméstica. Perfeito. Então, como que a PVD trabalha? Existe uma intercorrência, você liga na hora, 190. Tá. Tô apanhando, tô sofrendo uma violência, 190. Reiterada, outra ocorrência. Então, essas ocorrências, elas vão direcionadas para a PVD. A PVD, essa ocorrência, eles chamam de primeira resposta. A PVD faz o que eles chamam lá de segunda resposta. Eles vão atender essa mulher em situação de violência doméstica, acompanhar o caso dela por uns 2 meses, junto com o agressor, para poder tentar cessar essa agressão, não repetir. Né? Então, eles fazem um trabalho espetacular. Ontem eu estava ouvindo a palestra da Major Cleide e ela estava mostrando para a gente um gráfico, falando que nos últimos 3 anos, 19, 20, 21, a gente percebe quase que linear a questão da violência, que não aumentou. Sim. Aí você fala assim, nossa, então está diminuindo a violência contra a mulher. Olha, a gente tem que ter um cuidado muito grande com essas estatísticas, porque nós temos uma subnotificação muito grande. São muitas mulheres que não denunciam. Então, que às vezes naturalizam a violência, que acham que a violência só é física. Nós sabemos que na Lei Maria da Penha nós temos 5 tipos de violência. A física, a sexual, a patrimonial, a emocional e a psicológica. São 3 Essa patrimonial seria o quê?
rasgar documentos, rasgar coisas da mulher, apropriar do dinheiro dessa mulher. Entendi. Né? Então, assim, tudo que diz respeito a patrimônio, a dinheiro, é uma violência. Então, a gente tem que ter, né, tá atenta a isso. Entendi. Então, a Major estava falando então, que ela acompanha essas mulheres em vários tipos de ocorrência e várias coisas. Então, eu acho muito bacana esse trabalho que a PVD faz. Hoje parece que existem 105 municípios que têm PVD e em Minas nós temos hoje 3 companhias independentes, que é Belo Horizonte, Contagem, salvo engano, Lagoa Santa. São 3 municípios aqui da região metropolitana que já tem a sua companhia independente. E tem 105 municípios que têm as PVDs dentro dos batalhões. E tem batalhões que não tem nada. Sim. E aí a pessoa liga para o 190, a mulher liga para o 190, ela é redirecionada para o PVD? Não. Eles fazem o atendimento dela. O 190 atende. Mas a estatística chega no PVD para ter esses dados. É a estatística da própria Polícia Militar. Entendi. Então, eu falo assim, que tem que ter cuidado com essa estatística, porque às vezes ela não retrata a realidade. Porque muitas mulheres não denunciam. Então, entendi. Eu já falei que às vezes as mulheres levam 10 anos para sair dessa situação. Eu tenho a sensação que com tanto o acesso a mais informação e, claro, que o empoderamento feminino, a tendência é que dessa estatística, na verdade, ela aumentar num primeiro momento e não diminuir. Exato. À medida que as mulheres forem criando coragem de pôr a boca no trombone, seja de foi 10, 15 semana passada, elas terem, de fato, coragem de o que eu acho denunciar que a isso. Trouxe muito pra gente foi isso. Olha, gente, não é hora de baixar a guarda, não. Exato. Coisa, embora a gente tenha uma estatística flutuante, né, de pouca alteração, a violência ainda está muito presente. Muito. Então, nós temos que trabalhar muito ainda. Né? O que eu falei, são 134 anos para chegar a atingir a tão desejada igualdade entre homens e mulheres. Né? E onde que nós vamos começar? Eu não posso deixar de falar isso aqui. Onde que nós vamos começar a mudar? Na educação. Isso foi foi um ótimo questionamento que você mesmo fez para você mesmo responder. Exatamente. Porque não tem como a gente mudar essa cultura se a gente não mudar nossas crianças e nossos adolescentes. Exato. Então, as escolas são muito responsáveis por isso. As famílias, obviamente, mas a família, às vezes, já é uma família doente, ela cresceu, a criança está num lar, né, doente, num lar doente no sentido de violência. Sim, já é, às vezes, usual para ela ver aquela agressão. Vai repetir, né, aquilo que foi falado da mãe. Sentir muito, né, de estar ali com uma menina, filha, porque sabe que a filha dela vai passar por vítima, violência. Né? Então, assim, nós temos que trabalhar muitas escolas. Um dos projetos que eu tinha na Concive era Justiça vai à Escola. Nós somos em muitas escolas aqui em Belo Horizonte, estaduais, municipais, particulares. Visitamos muito, fizemos palestras, fizemos uma parceria com a OAB. A OAB vai à escola, então os advogados também nos ajudavam nisso. Sim. Porque a gente só vai conseguir mudar essa realidade que a gente tem hoje através da educação. Com certeza. Perfeito. E Karen, é impressionante como a escola nos dá sinais, né, também, né? Muitas crianças, provavelmente, nessas visitas, eu tenho certeza que talvez não diretamente, mas indiretamente, talvez que nem percebesse que a mãe estivesse sofrendo algum tipo de violência, né? Começa a perceber, fala, pô, isso que meu pai está fazendo não é legal, sabe? Isso assim. Então, assim, você cria na criança também um senso de defesa, sabe? De defesa da sua família. Sabe? Permitir que ela comece a questionar né, determinadas atitudes, determinadas questões, porque senão ela vai naturalizar, vai prosseguir naquela naturalização. A gente ela vai executar depois. A gente falou isso até em relação à questão da pedofilia, né? Que a gente falou com uma entrevistada também, que a importância da gente falar sobre sexologia dentro da escola não é falar sobre sexo, mas é mostrar o limite do corpo, né? E que muitas vezes as crianças dão sinais nas escolas, né? Exato. Que ela está vivendo uma violência, que ela seja uma violência sexual, uma violência física, alguma vez. Então, assim, a gente sabe que a base é a educação, né? Eu tive a oportunidade de ir dia 18 de maio numa cidade do interior, chama São João do Manhuaçu, fica perto de Manhuaçu. Que 18 de maio é o Dia Nacional do Combate à Violência, abuso sexual e violência contra criança e adolescente. Então, eu fiz 2 eventos, quase 500 crianças e adolescentes, né, em 2 escolas. E falando exatamente disso, e dando esse alerta, sabe? Assim, falando numa linguagem bem acessível, falando, olha, onde que não pode encostar, o que não pode ser feito. Falando para o adolescente a questão do namoro abusivo, né? Porque na adolescência tem o namoro. Essa questão de criança não namora, a gente bater muito nisso, porque a sexualidade
infantil, ela está muito grande. Então, Sim, assim, a gente sim. vai... Olha, criança não namora. Então, assim, vamos parar com isso de achar que eu tenho 12 anos. Teu namoradinho. Meu namoradinho não existe. Vamos parar com essa brincadeira. Sim. Porque isso não é brincadeira. Não é brincadeira. Isso é muito sério e é grave. Então, e a gente alertar as crianças, porque às vezes... Infelizmente, você sabe uma coisa que a gente tem? A violência, ela está muito mais perto da gente que a gente imagina, essa violência contra a criança e tal. É dentro de casa. Concordo. Entendeu? Aí a criança, às vezes, não tem a maldade. Que aquele ato praticado... Com aquela pessoa próxima. Aquela pessoa próxima, um parente. Exato. Né? Pode ser um abuso sexual. Então, tem que ficar atento a isso e conversar muito. E a escola é muito importante. Eu falei que principalmente o professor de educação física. E o professor de educação física ele tem mais acesso à criança num momento de descontração. Então, seja com uma marca de violência, seja com uma violência sexual, alguma coisa, a criança tem possibilidade de abrir. Então, os professores, de um modo geral, têm que estar atentos a isso, mas principalmente o professor de educação física, por esse momento lúdico. Esse momento de descontração. Interessante, muito legal isso, essa percepção, né, do outro Nunca tinha lado parado também. Pra pensar nisso, não. Muito interessante. Desembargadora, a gente falou assim que dessa sua entrada, né, depois desses dados trazidos, né, pela esse, eu achei muito interessante. Já é uma coisa nacional de se ter instituída na Polícia Militar, sabe, esse núcleo de assistência que aconteceu antes da Maria da Penha, não? A PVD 2007. Então foi mais ou menos na mesma época. Que ela foi idealizada, né, na Polícia Militar. E daí ela foi desenvolvendo e acabou tendo várias... Mas ela A 2007 foi aqui em Belo Horizonte, eu não sei em outros estados. Sim, eu entendo que essa a função da patrulha, juntamente com aquele conceito que você deu no início, de que a Maria da Penha não é para exterminar o homem, mas é justamente para tentar achar um ponto de equilíbrio. Onde muitas das vezes... A mulher precisa ser alertada de que ela está sofrendo uma violência e o homem precisa ser alertado de que ele está sendo violento. Então, meio que entra como um apaziguador ali, porque a ideia não é, acaba o casamento, acaba a família, acaba tudo. Não, é tentar equilibrar e fazer com que cada um enxergue os erros e acertos. Vezes, e dá certo. Muitas vezes a mulher em situação de violência, ela não quer terminar com a relação, ela quer terminar com a violência. Com certeza. Entendeu? Então, ela busca a justiça, ela busca para cessar a violência. Muitas vezes ela não quer cessar o relacionamento. Entendi. Né? E o trabalho da patrulha, ele é eficaz nesse quesito de apaziguar as famílias? Muito eficaz, muito. Assim, o índice deles é bem bacana de sucesso, né? E é uma força ostensiva, vamos dizer. A Polícia Militar é uma força ostensiva no sentido que ela está ali para cumprir aquele papel, né? E isso é muito importante. E a nossa Polícia Militar, ela é reconhecida no Brasil inteiro como uma das melhores polícias militares, né, do Brasil. A Polícia de Minas tem um reconhecimento muito grande. Então, tem dado um resultado maravilhoso. E, olha, eu falo assim, se você já procurou isso, aquilo, justiça, não sei o quê, procura a PVD, que ela pode te ajudar. Legal, agora só uma outra pergunta. É claro que tem crimes, né, que não pode matar, não pode bater, e aí a gente já sabe como que a gente resolve essas questões. Mas a patrulha chegou, eu fiz uma denúncia, por exemplo, de violência doméstica. Ela vem 190. Ela vem no intuito de apaziguar. Seu boletim de ocorrência foi selecionado e encaminhado para PVD. Isso. Aí vem lá na minha casa, por exemplo, e começa a fazer o acompanhamento. Aí deu tudo certo, digamos ali que foi um caso de sucesso. Foi embora. Voltou a acontecer de novo. Ela volta a interferir. E como é que funciona para esse homem? Porque eu entendo que é meio que uma... Reincidência, né? Uma reincidência também, né? A medida protetiva hoje, uma vez concedida, e esse homem, certamente, ele vai ter uma medida protetiva, né? Para fazer determinadas coisas. Se ele descumpre essa medida, ele pode ser preso. Entendi. O descumprimento da medida protetiva, hoje, ele acarreta prisão. Antigamente tinha uma discussão se o descumprimento acarretava prisão ou não. Mas hoje, claro, descumpriu a medida protetiva, você pode decretar a prisão daquele agressor. Entendi. Não, show de bola. Era mais pra saber, porque chega ali, dá aquela apaziguada, depois, acabou a pessoa ali, né? A autoridade foi embora, e aí de ter reincidência, aí haja trabalho da patrulha também. E outra coisa importante é que hoje também, assim que eu digo é nos tempos atuais, porque isso, né, mudou de uns tempos pra cá. A violência física, ela é o que a gente chama de ação penal pública incondicionada. Ou seja, não depende de representação da vítima. Se você sofreu uma violência física e vai numa delegacia e denuncia o agressor, ele vai responder com ação penal, independente de você
tirar a queixa. Porque antigamente falava assim, a mulher apanhava, sofria pressão da família dela ou do marido, Tirava a queixa. ia lá na delegacia, tirava a queixa e ela voltava a apanhar de novo. Então, hoje não. Hoje, independe disso. Mesmo que eles voltem, ele vai responder por uma ação penal. Entendi. Ela é ação pública incondicionada, independe de representação da vítima. Entendi. A vítima não precisa lá falar, não, eu quero que seja processado, independe disso. Entendi. Karen, e me fala uma coisa. A gente fala muito da mulher ter esse ímpeto, né? Que deveria realmente vir dela, né? Essa denúncia de buscar. Mas existe alguma coisa que o entorno pode fazer? A denúncia feita pelas pessoas à sua volta também valem? Muito. Assim, primeira coisa é apoiar essa mulher. Entendi. Porque é ela que vai... Isso pode, assim... E pode ter denúncia anônima. Você é um vizinho, é um síndico. Sim. Você pode denunciar. Anônimo ou não. Você pode denunciar. Porque falava-se, né, antigamente, em briga de marido e mulher, ninguém não se mete a colher. Por favor. E isso não existe mais. Não, por favor. Né? Então eu falo muito assim, você vai resguardar a sua segurança, mas você vai meter a colher. Da maneira que você puder, resguardando, né, a sua segurança. Mas eu lembro de uma frase assim, em briga de marido e mulher, a gente salva a mulher, né? A gente salva a mulher. É porque eu acho mulher, que esse ditado de briga de marido e mulher, ninguém se mete a colher, eu acho que diz respeito à intimidade, os acordos que cada um tem e tudo mais. Até certo ponto, ok, você não mete a colher numa relação de ninguém aleatoriamente. Eu acho que até aí faz sentido. Depois, gente, você chegou numa agressão, num caso drástico. O povo não meteu tanta colher que morreu aí. Quantas mil mulheres devem ter morrido? Então, eu acho que o povo confundiu aí o ditado, entendeu? Uma coisa é, tipo, você não intromete na vida da pessoa sem ela pedir opinião. Mas não é até só da certo mulher. ponto. Na vida de ninguém você deve intrometer. Mas na da mulher, no caso, você salva. Agora, você vê ela. uma pessoa apanhando, gritando, sofrendo. E aí você não vai fazer nada. Você vai se isentar, porque no ditado ninguém mete a colher. Pelo amor de Deus. Então, essa mulher, ela tem que ter muito apoio para ela poder ter essa coragem de denunciar. E uma coisa que a gente fala muito, nós temos que capacitar muitos profissionais que recebem essa mulher. Entendi. Tanto o profissional militar, quanto a Polícia Civil, que vai receber essa mulher numa delegacia. Ele tem que ser capacitado para ter uma oitiva de acolhimento. Porque senão corre o risco dessa mulher levar essa dificuldade, resolver denunciar e chegar lá a ser recebida. Ai, apanhou de novo, você está aqui outra vez? Você gosta de apanhar, hein? Sabe? Que então, horror. a gente sabe que pode acontecer isso. Sim. Então, os nossos profissionais hoje, né, tanto da Justiça quanto da Polícia Militar, da Polícia Civil, eles estão sendo reiteradamente qualificados para que possam acolher essa mulher de uma forma digna, de uma forma efetiva. Porque não adianta ele ir lá denunciar e voltar pior do que foi, né? Sim. Então... Karen, existe algum dado em relação à pandemia, assim, alguma coisa? Porque eu acho que visivelmente, eu não sei também, a gente falou aqui, né, sobre isso, Ana, que através das redes sociais a gente tem acesso mais a vídeos, a coisas horrorosas que acontecem, sabe, a agressões. E a gente está falando muito da agressão física, que é a mais, assim, que a gente consegue palpar, né, assim, que a gente consegue enxergar melhor, né? Mas a gente viu tanta coisa, assim, tanta agressão há pouco tempo aqui no Gutierrez, a mulher sendo esfaqueada na frente dos filhos, sabe? Que a babá interviu. Exato, né? que a babá interviu. Então, assim, coisas assim que a gente começou a ver através das redes sociais. Você acha que a pandemia, ela agravou também essa questão do homem estar em casa, dessa violência e dessas coisas? Olha, eu acho que sim. Acho que agravou, porque esse convívio próximo, né, demais. Tem a questão financeira, que teve um declínio, a gente sabe disso, declínio financeiro nas famílias. A questão da bebida, aí fala assim, mas ele bate que bebeu. Não. A bebida, ela vai ser, vamos dizer, um gatilho. Mas não é o que está por trás. Ele bateria se ele não tivesse bebido. Entendi. Mas ele usa a bebida como um escudo. Como um escudo. Uma desculpa, né? Como falar, ele bateu porque bebeu. A bebida fez ele bater mais rápido. Mas só isso, ele ia bater uma hora ou outra. A gente não aceita isso lá. Bateu porque bebeu, isso não é... Sim. Então, assim, teve essa questão que eu imagino que os homens tiveram mais acesso, essa questão da bebida alcoólica, a questão financeira, essa proximidade muito, né, dentro de casa, né, com a mulher. Então, acho que isso tudo foram fatores que contribuíram para esse aumento da violência. O Brasil, a nossa Lei Maria da Penha é considerada a terceira melhor lei do mundo no combate à violência contra a mulher. Legal. Apesar disso, o Brasil é o 5º país do mundo que mais se mata a mulher. Entendi. Entendeu? Então, assim, nós ainda estamos num nível muito alto. Sim. Porque aquilo que a gente falou é a ponta do iceberg. O feminicídio
é o que chega no final. Mas para chegar no feminicídio, já houve muita agressão coisa. antes, então, né? a gente tem que empoderar essas mulheres, não só financeiramente. Sim. Porque, às vezes, porque a violência doméstica, ela acontece em todas as classes sociais. Sim. Mulheres brancas, negras, estudadas, ricas, não estudadas, pobres, qualquer classe social está sujeita a uma violência doméstica, em qualquer forma de violência. Então, nós temos que empoderar essa mulher, não só financeiramente, que é muito importante, mas também emocionalmente, sabe? Ela tem que ser uma mulher fortalecida, ela tem que acreditar que o lugar de mulher é onde ela quiser. Isso. Entendeu? Não existe. Olha, e nós, mulheres, temos um papel muito importante. Nós não podemos ser aquela que critica a mulher que está com a coroa torta. Mas nós temos que ser aquela mulher que ajeita e conserta a coroa da outra. Sim, sim. Sabe? Porque nós, mulheres, também eu falo, eu sou uma machista em desconstrução. Eu sou de uma geração machista, muito machista. Hoje a gente já está podendo discutir sobre isso, mas a minha geração foi machista. Então, cada dia, se a gente pensar nas músicas, um tapinha não dói. Quantas músicas machistas a gente cantou e ainda canta, entendeu? Com esse cunho machista. Então, nós temos que trabalhar isso sempre e nos unir. Eu falo que juntas... Você fala, juntas somos mais fortes. Eu falo que juntas somos muitas. Sim, e muitas fazemos a diferença. Com toda certeza. Claro. E você também levantou um ponto muito interessante, né? Que muitas meninas novas me acompanham, né? Então, acaba que elas me pedem vários conselhos de vários tipos diferentes de problemas que elas estão passando. E minha mãe falava uma coisa pra mim, que eu tento passar pra elas de certa forma e vem muito de encontro com o que você falou. O namoro, ele tem que ser usado como um momento muito precioso na vida de uma mulher. Não pra ela namorar, beijar, tirar foto bonita, mas, na verdade, pra ela fazer uma análise extremamente detalhada daquele indivíduo que ela tá considerando seguir a vida, né? Porque minha mãe fala, se no namoro é desse jeito, no casamento piora. Exato. Tá vendo, couro? Tá vendo? A minha mãe, ela fala isso assim, desde sempre. Use o namoro para o que ele realmente serve. Para você pensar como você vai passar a vida toda com aquela pessoa. Porque você não conserta quando casa. Não, de jeito nenhum. Eu falo que tem um versinho que fala assim, meu amor fala bonito, falar como ele ninguém. Eu sei que ele está mentindo, mas ele mente tão bem. Então, é você acreditar que aquilo vai mudar, que você é capaz de mudar o outro. Então, quando você namora, você tem que perceber se você vai dar conta de viver com aquelas coisas que o namorado está apresentando. Porque quem vai falar para vocês é uma mulher casada há 32 anos. Então, tu fala de carteirinha. Que os defeitos, eles continuam. Se você vai dar conta de conviver com os defeitos do outro, como o outro vai dar conta de conviver com os nossos defeitos. Exatamente, né? exatamente. Eu me lembro muito no meu começo de casamento, eu chegava às vezes muito cansada do fórum e tal, e a gente tinha um tapetão que eu tinha trazido da Lua de Mel, esses tapetes de carneiro, para usar no norte de Minas. Mas ele era macio, às vezes eu jogava até um lençol, e era gostoso de deitar nesse tapete, e eu chegava e tirava meu sapato e punha assim em cima do tapete. Aí meu marido chegava, tirava o sapato e falava assim, vou fazer bodas de prata. Tirando meu sapato. Então, assim, ele levou essa brincadeira, mas era uma coisa chata, assim, se fosse outro, implicar, nossa, de novo, você largou o sapato aqui, não sei o quê. Então, nós temos nossos defeitos, como o companheiro da gente tem os nossos defeitos. Com certeza. Tem os defeitos dele, e nós temos que saber como lidar com esses defeitos, se está dentro do nosso mundo, do nosso mundo de convivência, da nossa tolerância, tanto de lá e eu acho que pra defeito é uma coisa. Violência é outra. Não, entendeu? Lados opostos. Então, é que às vezes aí entra muito naquilo que ela falou de você identificar que é ou não uma violência. Porque às vezes você acha um defeito. Ele é nervoso, ele é estourado, ele é pavio curto, ele é ciumento. Não, o ciúme, então, é o mais. Só que isso é uma violência. Aparente, é uma violência. O ciúme excessivo, esse ciúme de te controlar, isso vai piorar muito numa relação de casamento, numa relação de união estável, sei lá que relação que você vai escolher para viver com aquele companheiro. Mas esse ciúme extremo, sabe? De controlar onde você vai, o que você vai fazer, com quem que você está andando, que tipo de roupa que você vai usar. Isso não é prova de amor, Isso não é prova de amor. Por favor, isso não é prova de amor. E é um absurdo a gente ter que falar isso hoje, dia 21 de junho de 2022. Isso não é prova de amor, isso é prova de uma insegurança dele, que está te colocando para baixo, que vai te colocar sempre para baixo, sabe?
Posse, tá escrevendo, cada dia ele escreve mais um pouquinho do nome dele na sua pele e acha que é isso. Mas você é dele, isso não existe. Nossa, e falar em escrever na pele, a gente viu há pouco tempo, você viu um rapaz que tatuou no gente, isso é a prova, exatamente isso, é uma questão assim, ele marcou ela, tipo assim, você é minha, sabe? Tipo aqui, é uma questão assim, tão nojenta da gente pensar, sabe? A pessoa dessa, ela é isso serve especialmente pra gente visualizar o quanto que é necessária a Lei Maria da Penha. Porque a mulher não faz isso com o homem. Entendeu? Ela pode praticar outro crime, mas ela não vai prender o homem, dar um troço para ele dormir, vamos dizer, porque o homem é forte. Não, um troço para ele dormir e tal, e tatuar o nome dela como sinônimo de posse. Sim. Isso não existe. Isso é coisa do homem, né? Isso é coisa do homem. Entendi. Homem, a gente diz do homem agressor. Sim. Porque os homens de bem, eles são muitos, né? Que é a maioria, gente. Que é a maioria. Então, e que assim, a gente quer esses homens do nosso lado. Exatamente. Sim. O Karen, mas é muito impressionante essa fala que você falou. Essa fala que você falou é ótima. Não é? Tá igual aquele extraordinário. Essa fala sua que fala que de 10 mulheres, 10 vão sofrer. 11 de 10 mulheres, 11 vão sofrer algum tipo de violência. Nossa, mas você é desembargadora, tal, empoderada, também sofre violência. Certamente eu já sofri. Certamente. Ou vou sofrer. Entendeu? Mas seu marido vai... Não estou falando de violência física, nem daquelas que estão elencadas lá na Lei Maria da Penha. Mas existe a violência religiosa. Você obrigar a pessoa a seguir determinado culto, ou você não permitir que ela siga o que ela quer. Então, assim, além daquelas 5 que estão na Lei Maria da Penha, existem outros tipos de violência. Então, a gente tem que estar atento a elas, porque nós, mulheres, vamos sofrer. Ou já sofremos, ou estamos sofrendo, ou vamos sofrer. E nós temos que estar atento a isso. E a gente precisa ficar atento, a gente precisa mudar de alguma forma, né? A gente precisa não nos calar mais, gente, por favor. A gente tem aí tantos recursos, a gente falou muito sobre isso, sabe? Dessa questão do outro também poder ajudar, sabe? A gente precisa enxergar um pouquinho mais do que acontece ao nosso redor. Se a gente perguntar numa roda, a gente faz isso, né? Se a gente perguntar, assim, para um grupo de amigas, assim, entre 10 amigas, assim, alguém que sofreu algum tipo de violência sexual, alguém vai ter sofrido. E, às vezes, a pessoa pode ser sua melhor amiga e ela nunca ter tido coragem de falar com você. Exato. Algo, sabe? Então, assim, a gente abrir mais esse olhar, essa percepção feminina nossa do entorno, sabe? Porque é o que você falou, juntas nós somos muitas. Juntas, nós somos muitas. Tem um desenho infantil que muita gente já deve ter assistido, que é aquela Vida de Insetos. Que o gafanhoto é o opressor das formigas, né? E ele mata a formiga e acontece com a formiga. E aí, um dia eles estão num negócio que parece um bar, né? Os gafanhotos bebendo ali, e aí um questiona o gafanhoto-chefe, mas por que as formigas são tão pequenas? Por que a gente tem que ser opressor desse jeito, não sei o quê? Aí ele destampa um vidro de semente, e aquele vidro de semente sufoca e mata um tanto de gafanhoto que estava num bar. Aí ele fala, por isso, porque elas são muitas. E se a gente não for o opressor, elas se juntam e nós não vamos dar conta. Então, esse homem que não dá conta da mulher empoderada é por medo mesmo, sabe? De achar que essa mulher de alguma forma vai querer ser mais. No fundo, ele é um grande covarde. Hoje em dia a gente tem ouvido muito falar disso, né? Que, ai, nossa, você é muito empoderada, você é muito independente, você é muito segura de si, você vai afastar os homens. Hoje é fato. Pelo amor de Deus. Isso é fato. Gente, afaste-se. Afaste-se. Você escuta isso muito. Você vê na internet uns posts, mulheres. Os homens estão se sentindo, sei lá, vocês estão muito independentes, vocês não têm espaço pro homem ter papel na sua vida. Gente, papel de quê? De quê? Exatamente. Pergunta ao meu marido, ele é advogado, né? Ele já casou comigo juíza. Mandona, empoderada, né? E a gente tá junto há 32 anos, um casamento com seus altos e baixos, mas de respeito. Mas de respeito. Exato, de Totalmente respeito. de respeito. E de valor, né? Assim, e aquela ele me pessoa apoia muito isso, nas de coisas valorizar. que eu faço, me valoriza, me acompanha muito e não se sente diminuído, de forma alguma. Doutora, você falou uma coisa muito importante agora, tipo assim, como que, agora também, sem romantizar que existam mulheres tóxicas, que realmente existem. Lógico. Para nós mulheres, ainda mais as independentes, as empoderadas, num relacionamento, igual você citou aí, o seu e o do seu marido, como que a gente deve se portar? Qual que é o seu conselho, sabe? Para que o homem se sinta no papel dele de homem, você no papel de mulher, mas sabe, para existir um equilíbrio. Não, tipo, a mulher tá me mandando, a mulher tá me isso, tá me aquilo, sabe? Tipo, sei lá, esse pensamento. Olha, eu falo até com a minha filha.
ninguém é responsável pela felicidade de ninguém. Eu não sou responsável pela felicidade dos meus filhos, Sim. nem meu marido é responsável pela minha, nem eu sou responsável pela dele. Sim. Então, o que eu penso num relacionamento e como que eu construí o meu relacionamento? Sendo responsável por mim, pela minha felicidade, pelas minhas conquistas, pelo meu lugar nesse mundo, pelo meu lugar de fala, por tudo. E meu marido também. Ele também crescendo e a gente, um ao lado do outro, crescendo junto, seja profissionalmente, seja emocionalmente, de alguma maneira compartilhando, com respeito, essas questões. Então, se você é realizada com você mesma, se você sabe o que você quer da sua vida, se seu companheiro também é realizado com as coisas dele, sabe o que ele quer, vocês vão caminhar juntos. Uma hora um pode passar na frente? Pode. O outro na frente? Pode. Mas não existe uma competição. Não existe uma competição. Exato. Entendeu? Cada momento é único, é de cada um. A parceria, gente. É parceria, é crescimento junto, Sim, é sim. respeito, é um admirar o outro. Sim. Sabe, assim, essa admiração que a gente tem que ter pelo companheiro, isso é muito importante. Sim. É você admirar. Eu admiro muito meu marido, tenho certeza que ele me admira também. Então, acho que isso também passa por aí. E ele fala uma coisa muito bacana, que ele fala assim, não podemos perder a poesia da relação. Né? Então, aquela poesia que existiu no começo de um relacionamento, a gente tem que tentar manter. O romantismo. Com alguma maneira. Simples. Não é grandes coisas, não. Coisas simples do dia a dia, do cotidiano, de um elogio, de um gesto, né, de respeito, de um gesto de admiração. É isso. Não perder a poesia é isso. Não é dar presente caro, não é fazer uma viagem, né? É manter. É valorizar com pequenas coisas, com pequenas né? coisas, E é exatamente. impressionante isso, Karen, a gente pensar que o que os homens fazem dessa questão de podar e tudo é exatamente tirar o valor que é seu, né? É exatamente isso. Falou assim, você é responsável pela sua felicidade, né? E aquela pessoa se incomoda com a sua felicidade, porque se ele tivesse feliz, se fosse uma coisa, ele não estaria fazendo nada com você. O importante é que ele busca a realização Exato. dele também. Ele tá incomodado com ele, mais com ele mesmo, mas com a felicidade do outro. Sabe assim, é aquela coisa assim do se eu não sou feliz, ela também não vai ser. Doentia, né? Acaba que aquilo que nos incomoda no outro é uma projeção daquilo que está dentro da gente, né? Então é meio como se fosse isso. E eu ainda acho assim que quem faz isso, sabe, que a gente sabe que não são poucos casos, todo mundo já conversou com assim, no fundo é uma grande covardia, sabe? É jogar a pessoa para baixo, é humilhar, é como você falou, a violência física a gente vê muito, né? O olho roxo, mas muitas vezes assim, é um beliscão, porque às vezes é um soco que a gente não deixa marcas, né? Isso a gente chama de vias de fato. E hoje eu estou julgando no tribunal, eu julgo a vias de fato como se fosse uma lesão corporal. Um puxão de cabelo, para mim, é vias de fato, é também ação pública incondicionada. Se ela aconteceu, ele também vai responder a ação penal dessa contravenção, que a gente não chama de crime, chama de contravenção. Entendi. Entendeu? Assim, é muito importante a gente estar falando do empoderamento da mulher, onde que ela vai buscar essa ajuda e tudo. Exato. Hoje, em Minas, existe um aplicativo da Polícia Civil que chama MG Mulher. E você baixa no seu celular. E ele tem muitas coisas bacanas. Ele tem um link que fala de onde buscar ajuda para determinados casos, onde que eu vou buscar ajuda, né? Casa de acolhimento, delegacia de polícia, onde que eu vou buscar ajuda, polícia militar, a PVD. Então, ele te dá toda a listagem de onde você busca ajuda. Ele tem um link lá dentro desse MG Mulher que você pode acionar, colocar, por exemplo, até 5 pessoas do seu relacionamento, que se você tiver numa situação de perigo, você aciona. Olha que interessante. É muito bacana. E você baixa isso no seu Android, né? No iOS. Como é que chama? MG Mulher. MG Mulher. Nós vamos deixar a descrição aqui. Eu vou baixar o meu. MG Mulher. Baixem, que é assim, uma super... uma ferramenta maravilhosa. Informação ótima. Tipo um botão de pânico, tipo um né? botão de Aí você tá lá em legal. apuro, pá, você clica. Eu achei aqui. Então, achou? ótimo. Pois aí você vai ver como que ele funciona bem. E dá pra gente uma segurança. Você tá numa rua erma, vamos dizer, à noite. Você percebe alguma coisa, você tá com medo de ser assaltado, ou violentado, ou enfim. Você aciona alguém da sua... Você não precisa discar, você vai acionar naquele botão uma pessoa do seu relacionamento. Olha, tô na rua tal, não sei o quê.
Nossa, então, assim, perfeito, gente. Olha que muito legal, muito olha. legal, muito mais legal. uma ferramenta. A gente viu também, eu vi há pouco tempo algumas empresas grandes também fazendo dentro do site, né, alternativas para que a mulher procure ajuda sem que o companheiro perceba, porque a gente sabe que muitas vezes essas mulheres às vezes ficam coagidas dentro de casa. Sim, a gente sim. viu um caso de uma pessoa que ficou acho que 6 meses presa dentro de casa, cárcere, né? em cárcere mesmo, né? E às vezes tem alguns Tipo uns sites, códigos, alguns assim, sinais, né? né? A gente Eu acho- viu a campanha da MB do X. do X, né? Da Essa mão da fechada. fechada. Teve a Magalu, dentro do site da Magalu, tem um ícone que você pede ajuda também. Gente, a Maria Luísa do Magalu é uma guerreira também na Maravilhosa. luta contra a violência doméstica, É viu? mesmo? Ela é presente, ela participa de tudo que você solicita para ela, dentro desses fóruns Aham. nossos de violência, ela comparece, faz palestra. Que legal. Ela é uma guerreira. É ela junto com a Luísa Brunet, né? Que Que é legal. outra também, guerreira, que sofreu violência. Aham. A Luísa Brunet, a gente sabe, que também é uma mulher empoderada, Exato. rica, branca, porque às vezes fala que as negras têm mais possibilidades. Aham. Não, gente, olha, um tapa dói numa branca ou numa negra. Dói em todo mundo. Dói em todo mundo. Então, assim, é claro que a gente tem que olhar essa questão da evolução social, Aham. do histórico do Aham. negro, né, do histórico da escravidão e tal. Mas tanto os negros quanto os brancos estão Aham. sujeitos à Independente violência. de classe também. De classe, de estudo, de condição financeira. Acontece. Todos acontecem em qualquer condição de Acontece. mulher pode acontecer uma violência. Acontece. Gente, Ai, que fantástico. forte, Gente, é viu? muito. Mas olha que informação maravilhosa essa aí que já pode salvar tantas coisas assim, tá vendo, gente? É isso que a gente precisa fazer. A gente precisa. Eu ó, acho que as mulheres se ela unir. é ainda mais força É. de aumentar essa estatística, na verdade. Que eu acho que é isso. Tem muita coisa ainda tampada, entendeu? Essa coisa da mulher, antes, igual ela falou, de poder retirar a queixa. Isso devia ser proibido. Você foi lá e queixou Pronto, alguém, queixou, aí acabou. depois eu quero retirar. Não, Eu quero isso tirar, É. porque sofre pressão, né? Ela vai Sofre sofrer pressão. dele, sofre, principalmente, família, né? do Dele. companheiro, né? Vai E sofrer eu acho que pressão. tinha que ser assim, uma coisa cada vez ainda mais divulgada, né? É. Porque eu vejo que isso tá muito ali na virilidade do homem, por exemplo. Se ninguém sabe que ele é um agressor, tá tudo bem. É. Mas a partir do momento que alguém descobre que ele é um agressor, isso já é diferente pra ele. Tá. Então, às vezes, isso é até muito mais forte do que qualquer medida, né? Exato. Ele ser exposto. Porque ele não vai querer fazer isso com todo mundo tendo consciência de que ele é um agressor. Mas ele não vai querer continuar. Karen, quais são as penas aplicadas? Olha, as penas, infelizmente, elas são muito pequenas. Aham. É pena de 2 anos, 6 anos, a não ser no caso do feminicídio, né? Aham. Que tem O agravante, né? Não, é a qualificadora. Entendi. É um crime qualificado, né? O 121, parágrafo, não sei, 3º do Código Penal, que é o feminicídio, que qualifica o crime. Então, a pena é aumentada. Aham. Acho que de 20 a 30 anos, ela é uma pena maior. Mas, normalmente, as penas de uma contravenção é uma pena de prisão simples, é pouco tempo. O que, infelizmente, a gente percebe que acontece muito? A prescrição. Então, a mulher denuncia, tem um inquérito, vai para a justiça, o agressor sofre uma ação penal e recorre, quando chega no tribunal está prescrito, porque as penas são pequenas. Entendi. Então, infelizmente, ainda são penas pequenas para a gravidade da Isso ainda da é um situação. pouco ruim, né? Porque muita Muito. mulher fica com muito medo de, tipo assim, tá, eu vou denunciar ele por isso e depois que ele sofrer essa pena curta e às vezes até nula, ele vir fazer uma coisa fatal. Exatamente. Né, O então- medo ainda é um dos grandes motivos que impedem a mulher de denunciar. Ah, né? eu confesso que eu teria medo. Mas eu acho que tem que denunciar, independente do medo, gente. Mas sabe? pensa, Cria uma olha a medida pena. protetiva. Mas cria uma medida protetiva, Ana, que, Olha, sabe... independente disso, Ana Luísa, não Crie- se cale. não Não se eu cale. também acho, eu concordo que não tem que se calar. Agora, tentando me colocar no lugar de uma mulher que tá sofrendo uma agressão e que ela sabe que a pena, tipo assim, Por Mas isso, essa mulher precisa ser acolhida Exato. pelas pessoas Sim, próximas a ela. exatamente, exatamente. E nós temos em Belo Horizonte casas de acolhimento para o caso que são locais não divulgados, para onde essa mulher pode ser encaminhada enquanto tiver nesse momento de tensão muito grande. Então, tem um momento de tensão muito grande, a própria Polícia Militar pode encaminhar essa mulher com filhos. São casas que acolhem essa mulher com filhos para passar esse momento de tensão. Sim. E aí, para liberá-la
disso é só com estudos, né, mesmo, estudo social, ou mesmo a PVD. Sim, então, sim, porque deve ser um trauma muito grande. Muito Lá no grande. meu condomínio mesmo, tem briga de, porta do bloco aberta, fechada, e 2, 3 mulheres que têm medo, que têm medidas protetivas, já sofreram violência doméstica, e elas, tipo assim, gente, não quero que deixe nem a porta do bloco aberta, porque, sei lá, se um homem desse, onde que ele tá, que dia que ele vai me achar, que dia que ele vai ser solto. Mas, e ele vai me olha, os procurar. agressores que estão nos ouvindo, não falo os homens não, porque os homens são de Não, bem. com certeza. Eu falo, os agressores Isso. que estão nos ouvindo, saibam que hoje, eu falei e vou repetir, descumprimento de medida protetiva da cadeia. Isso Sim. mesmo. E não tem... Não, chegou lá, descumpriu a medida da protetiva, ele estava ciente da medida, prisão. Prisão, isso Pode mesmo. entrar com habeas corpus, vai manter na prisão. Isso se mesmo. houve a comprovação De que ele ele quebrou. tinha ciência da medida e que descumpriu. Sim. Isso essa medida. mesmo. Não, tem que denunciar, sabe? Tem que deixar esses nojentos, esses covardes passarem aperto mesmo. Eu tenho muito medo. Karin, eu tenho uma menina, eu tenho uma filha mulher, assim, de 13 anos. E eu tenho 2 meninos. Eu tenho um filho de 18 e eu tenho um filho de 7. 2 homens e uma menina. Eu tenho muitos medos por ela. Muitos medos. Sim. E eu crio minha filha muito, assim, nela entender. E assim, é incrível isso, a gente falar isso em 2022, assim. Eu crio minha filha dela entender que ela tem que ser uma menina empoderada e tudo, mas que ela tem que estar com 2 olhos abertos o tempo inteiro, sabe? Que ela realmente tem que sair, quando ela for sair um dia pra balada, que ela tem que proteger o copo dela, sabe? Porque tem sabe, igual você falou, independente de classe, independente da balada que ela tiver, Vai vai ter ter um vai risco, ter um risco, sabe? e De ela um que tem que estupro. cuidar Eu tenho dela. muito medo de violência sexual feminina, sabe? Assim, das meninas ficarem muito expostas. Eu tô a 2 quarteirões da academia, ela vai para academia de moletom porque passa e aí ela já fica envergonhada. Então, assim, a gente precisa quebrar esse ciclo de uma certa Aí forma. você fala uma coisa que me vem na cabeça assim, gente, nós não podemos mais andar com roupas Não pode. que a gente gostaria de Não andar. pode. Não pode. Porque você foi estuprada e tal. Mas também você viu a saia que você estava usando? Nossa. Mas deixa eu te Gente, falar, mas eu a já gente, vi pelo comentário amor de de Deus, mulheres falando assim, isso, falando sim, isso. sim. As mulheres são machistas. Não, e aconteceu comigo ontem, ué. Eu vim Por trazer isso a luz pra Paula, quebrou o raio da luz. Eu Aham. tive que ir lá no miolo do centro. Eu tava com um topzinho assim, barriga de fora. Ah. Na hora que eu parei, o carro lá foi Ai, lascado. ai, Do caminho ai. do carro até comprar a luz, até voltar, eu queria morrer, eu queria sumir. exatamente. Pois é. Porque eu não Olha tava com aquela só. roupa preparada pra pra ir descer pro naquele centro, lugar. né? Não, você tem que ter uma roupa Tem, preparada. ué. Tem que ter uma roupa. Tá escrito, se você sair de shortinho na rua de noite, tá escrito na sua testa, me estupra. né? Não, Pelo gente. amor de Fala Deus. nojeira, não, seja não. abusivo, Nossa. fala coisa assim. É ridículo é isso. ridículo. Mas isso tá na nossa cabeça. Tá na cabeça de homens e mulheres. Né? exato. Porque as mulheres também são muito machistas. Muito, demais, muito. demais, A demais. gente vê Isso na tem que internet, acabar. a gente vê na internet muito isso também. A gente teve casos assim, muito repercussão da mídia muito grande assim de estupros, e a gente via falando assim: "Ah, não, mas também, né, ela bebe demais". bebe demais. Ou ela: "Ah, mas olha a roupa que ela tava". "Ah, mas foi ela que deu de cima". A gente vê isso de desculpa de estupradores, de crianças falando: Sim. "Ah, mas aquela que ela tava de cima de mim", né? E às vezes a pessoa, a mãe concordando, né? Às vezes fala assim: "Ah, realmente, né? Ué, Às vezes ela hoje tava as de cima crianças- dele, né?" Não. Para! Não faz sentido nenhum. Eu voltando, Para! Gente, hoje eu voltando, vindo pra cá, né, de onde eu estava, eu tive que ouvir assim, uma pessoa muito empoderada e muito qualificada, falando assim, exatamente uma questão, né, dessa natureza, né, que é um absurdo. A mulher, por exemplo, ela sai de uma balada, pega um Uber embriagada, ela tá querendo ser... Exposta. Entendeu? Assim como se isso desse direito a um homem, seja um motorista, seja um sujeito que está passando na rua, que viu uma mulher embriagada, seja quem for, dá o direito dele de abusar daquela mulher de exatamente. alguma maneira. Exatamente. Então, assim, a gente fica muito indignado com isso, de Muito, ouvir essas coisas. Por isso que eu muito. falo que eu sou machista em desconstrução. Acho que porque eu todas aprendi muita coisa nesse sentido, de julgar. Eu ouvi uma das minhas irmãs falando assim, há muito tempo, há muitos anos, e hoje eu acho que elas meio que me provocam, sabe? Falando assim, mas você fica falando isso, mas eu tenho uma vizinha que chega de olho roxo toda semana na piscina do condomínio. Ela gosta de apanhar, porque senão é mulher de malandro. Quantas vezes a gente já não ouviu isso? Ou a gente até mesmo repetiu isso. Sim, Não sim. existe isso, ninguém gosta de apanhar, ninguém tem direito de bater. Né? E ninguém gosta, nem homem, nem mulher. Ninguém Às gosta. vezes não é tão fácil Não é quanto tão parece fácil pra para essa mulher sair sair. daquilo. Então, em vez de você fazer essa crítica,
Vai ouvir essa mulher. Vê como que você pode ajudá-la, sabe? Que tipo de orientação você pode dar. Sim, sim. Exato. Né? Antes de fazer essa crítica rápida, né? Esse julgamento rápido. Sim, com certeza. Eu acho que o mundo já é cruel demais. Eu acho que os empecilhos na nossa vida vão acontecer. As coisas, assim, né? Infelizmente, essas coisas machistas, a gente está cercada. E eu acho que a gente tem que estar aqui para desconstruir coisas que não são muito históricas. Eu acho que todas nós, mulheres, ainda somos machistas em desconstruções. Às vezes, eu também sei que eu tenho atitudes machistas, às vezes, com o meu filho, assim, que eu falo assim, não, mas realmente não pode, sabe? Sim, assim, você sim. fica naquela construção de tentar criar pessoas, homens, né, com valores que valorizem uma mulher. Mas eu acho que, principalmente, a gente tem que entender que, às vezes, a mulher só precisa, assim, que você dê a mão para ela, que você escute, sabe? Sabe? E se você está vivendo, se você está vendo uma situação de violência acontecer perto, liga para o 190. É o que a doutora Karen falou, brilhantemente, a desembargadora falou, assim, se você não quiser se expor, seja anônimo, mas que, de uma certa forma, a gente quebre aquele elo de violência que está acontecendo ali, que você está sendo praticamente conivente. Ou seja, em briga de marido e mulher, pessoal, a gente salva a mulher. É isso que a gente tem que fazer. Solução. Com certeza. A gente salva, sabe? E a gente realmente pode salvar vidas, sabe? A gente vê, igual no caso dessa babá que pulou na frente dele, do agressor, na frente do agressor e tirou a faca dele, sabe? Assim, uma mulher que ela podia ter morrido, mas assim, é aquele instinto de proteção do outro, sabe? Que está faltando um pouco no ser humano, sabe? Acho que a gente viveu muito na bolha. E eu acho, não sei se vocês concordam, assim, eu acho que a pandemia ela nos trouxe alguns aprendizados, mas eu acho que as pessoas ficaram um pouco egoístas, assim, cada um meio que... Cada um dentro do seu quadradinho ali, e a gente está precisando quebrar isso, sabe? Tipo, sei lá, vou cuidar do meu problema Isso, aqui dentro. que eu tô com problema demais, sabe? Mas não vou olhar do lado, né? E a violência, ela tá muito mais perto da gente do que a gente imagina. Isso. Não é a minha empregada que mora lá no bairro, Não. não é a mulher do meu motorista que tá lá no céu. Não. Não. É minha irmã, é minha vizinha, é uma prima, Sim. é uma sobrinha. Entendeu? É uma amiga da minha filha que próxima. foi pra balada e que deram boa noite Cinderela pra ela. Gente, minha nora, ela conta casos, assim, minha nora é linda e ela é super empoderada, assim, e ela fala assim, Paula, eu já fui pra baladas, assim, níveis, assim, altíssimos, de pessoas com nomes, sobrenomes, assim, Belo Horizonte, Minas Gerais, é que tem muito disso, nome e sobrenome, né? Tem. E que a gente vê que tava colocando coisa na bebida da menina, sabe? Isso é uma violência, sabe? Isso é algo, assim, que pode acontecer, algo muito grave. Então, assim, a gente quebrar esse ciclo, né? Não, eu acho que partindo do pressuposto que a violência não é só a física, ela está acontecendo a todo instante. Então é simples. Hoje a violência psicológica hoje ela é tipificada no Código Penal. Existe uma pena para violência psicológica, mas ela é de difícil prova. Entendi. Entendeu? Então, assim, é complicado ainda se condenar por violência psicológica por conta da prova. Um conselho legal, então, para dar, às vezes, para uma mulher que identifica que está numa situação de violência, às vezes que não é a física, é ela tentar acumular o maior número de provas possíveis. Exatamente. Né? Um áudio, um vídeo. Isso. Existe muita coisa no WhatsApp, xingamentos. Legal. Né? Xingamentos. Você não vale nada. Nossa, é uma porca. Ou você não limpa a casa direito. Sabe, assim, xingamentos, coisas que vão... quebrando a autoestima dela. Isso é uma violência psicológica. Então, assim, ter, às vezes, alguma testemunha, pessoas que, às vezes, presenciam essa facilidade com que o agressor mina, né? Ele vai minando. A base do iceberg. Né? Porque é escondido. Lá embaixo, lá embaixo. Né? Entendeu? Vai minando, né, essa mulher, essa autoestima dela. Porque aí as mulheres vão copilando essas provas aí, o máximo que elas conseguirem. Porque se ela sofre, denunciar. ela tem acesso a essas provas. E tem punição. Exato. Hoje tem punição. Exato. Né? Igual aquele famoso lá, que foi um caso bombástico, que tinha as câmeras na sala. Câmeras da sala e nem tudo. isso impediu ele de bater na mulher dele daquela forma que ele bateu, amamentando uma exatamente. criança. Exato. Então... e às vezes é isso, né? E eles são tão covardes que eles se escondem atrás, às vezes, dos filhos, né? Eles ameaçam, se você me denunciar, eu vou tomar os filhos. E a mulher materna, né? Aquela coisa do medo, né? Daquela coisa da proteção, né? Mas você sabe que eu já percebi também, Karen, assim, às vezes alguns relatos de algumas coisas que a gente vê e tudo,
eu gosto muito de estudar sobre isso também, quando a ameaça chega no filho, a mulher se encoraja mais. Ah, sim. Não é? Mexe Quando, comigo, tipo assim, não me mexe com meu filho, não. quando, por exemplo, de a mulher... agressão no filho ou de tomar o filho? Não, de agressão, com certeza. de violência sexual. Quando Com a mulher certeza, sofre violência sexual do marido, e aí quando a mulher ela percebe que o marido, tipo, olhou diferente pra filha, a mulher toma a iniciativa. Sim. Porque aí elas falam, eu não vou deixar acontecer com ele o que acontece comigo, Não, e a sabe? chance também de um homem que é um violento com a mulher e isso Pro filho, pra família lógico, toda é você tá altíssima, louca, é altíssima. exatamente isso. Você falou uma coisa aqui das mulheres tóxicas, que a gente sabe que existem mulheres que mentem, Sim. né? Que infelizmente existe, assim como existe, né? É possível. No Brasil não existe estatística de quanto as mulheres mentem. Na Espanha existe. Na mesmo? Espanha, 0,4% das mulheres mentem. Então, vamos imaginar que a brasileira minta muito mais. 10 vezes mais. Nós temos quanto? 4%. Então, o número de mulher que mente, o número de mulher tóxica, ela Sempre, existe, mas é muito pequeno. Com certeza. Por isso que interessante a palavra da mulher, ela tem que ser, num primeiro momento, ela tem que ter o valor que a gente, na justiça, dá para a palavra da mulher para conceder uma liminar, uma medida protetiva, um afastamento do lar. Porque a medida que você dá para essa mulher, vamos supor, a mulher mentiu e eu afastei o suposto agressor do lar. Né? Que absurdo, a mulher está mentindo e a justiça afastou. Essa medida é reversível. Sim. Por quê? Durante o curso do processo, a gente pode descobrir que ela mentiu, tirar essa medida e ele volta para casa. Sim. Agora, se eu não concedo a liminar sob a alegação de que a mulher está mentindo, e ela não está mentindo, esse agressor pode matá-la. Com certeza. É, lógico. Então, a medida, ela passa a ser irreversível. Não, e aí é ainda pior, né? Porque a pessoa sofreu uma agressão, foi lá, denunciou. Aí ela foi dada como mentirosa. O cara ficou puto, voltou pra casa, matou o pedido, Acabou. morrer. Então, a palavra da mulher, ela é muito valorada sempre, mas no primeiro momento, na hora da concessão de uma liminar, às vezes as pessoas questionam, mas você não ouviu o outro lado? Como é que você concede uma liminar de afastamento do agressor? Primeiro a gente afasta, depois a gente resolve. É reversível. Exatamente. Primeiro a gente afasta, depois a gente resolve. Porque é reversível. Sim. Agora, se você não concede e for verdade, ele vai matar aquela mulher. Entendeu? Então, a gente tem que valorizar a palavra da mulher nesse primeiro momento. Que vai ter mulheres que vão mentir, infelizmente. Né? São mulheres tóxicas e que isso não pode existir, esse mau uso da lei. Exato. Né? Esse mau uso da proteção. Mas o percentual ainda é muito pequeno. Não pode deixar por conta de um percentual tão pequeno. A gente tem dados, assim, quantas mulheres morreram, assim, sei lá, de feminicídio ano passado. A gente vê tanto, que parece que é um dado grande, né? Assim, eu até tenho esses dados aqui no meu computador. Mas são muitos, Karen. Não muito. Preciso, aqui no meu celular. Mas ainda é um número muito elevado. Tem um estado que é mais violento? Existe isso? Existe essas coisas do machismo estrutural muito, que eles falam muito em relação ao Nordeste, que os homens são mais machistas, que eu não discordo, assim, mas existem dados, assim, estatísticos? Existem dados estatísticos de estados mais violentos. Eu teria que passar para vocês depois para vocês divulgarem um outro programa, porque eu não tenho, assim, de cabeça. Se ela tivesse, é legal a gente fazer depois a gente mostrar uma estatística, a gente consegue, sim. Legal. E é engraçado, a gente está falando do feminicídio, que é a última instância, assim, que é o que a ponta do iceberg. Mas até isso acontecer, imagina que essa mulher já sofreu demais. Deve ter sido uma coisa, assim, absurda, sabe? Ela sofreu, ela naturalizou, ela achou que mereceu. Exato. Ela ficou com o agressor por conta de filho, por conta de questão financeira, por vergonha, por medo. E aí acontece. Gente, não é fácil ser mulher, não, tá? Não é fácil, não. Mas a gente precisa quebrar esse ciclo também. E a gente precisa fazer com que os nossos filhos, com que minha filha entenda que não é fácil, não, mas é maravilhoso ser mulher. E olha, com toda certeza. Mães de meninos, porque eu também tenho um filho e uma filha, eu tenho um casal de filhos. E nós, mães de meninos, temos muita responsabilidade nisso. Aquilo que eu falei da educação, sabe? Eu falo que eu sou muito feliz que a minha sogra criou criou meu marido. E eu falo como eu gostaria de ter criado meu filho. E eu não fui capaz de criar meu filho tão bem quanto a minha sogra criou meu marido. Porque minha sogra colocava meu marido para fazer tudo. Lavar, passar, cozinhar. E ele falava...
eu não vou fazer isso, que você é serviço de mulher. E ela falava, não, pode fazer, que você não vai deixar de ser homem, e vai enfrentar uma pia, vai fazer uma comida, vai passar pano no chão. E sempre ele fez de tudo. Sim. E ele brinca hoje, né? Hoje, passados esses anos todos, e eu trabalhando na Lei da Maria da Penha, aí ele quer mexer comigo e ele fala assim, a cada 7 minutos um homem explorado. Mas eu acho muito importante, porque eu tive até essa conversa com meu namorado recentemente, porque, tipo assim, como que é uma coisa de criação, né? Tipo assim, então a geração passada ali, até a que eu nascia, do meu pai, enfim, tinha muito disso. O homem era aquele que trazia... Provedor e a mulher era as tarefas domésticas. Aí a gente criou um bando de homem aí, que se você parar pra olhar tintim por tintim, eles foram isentados de atividades... Básicas. Tipo, limpar a bunda, entendeu? Tipo, você ir no banheiro e se limpar. O homem foi isentado, tipo isso. Então, então é porque eu não posso lavar a louça. Aí eu falo, vai morar sozinho pra você ver se você consegue se isentar dessas atividades. Se é de mulher. Não é de mulher. Não, a roupa não fica limpa, a comida não fica pronta. É do ser humano, gente. É igual escovar dente, pentear cabelo. As outras coisas, ué. Meu marido conta também, quando ele tinha 14 anos, ele morava numa cidade do interior do Norte de Minas e foi estudar em Montes Claros. Que aí ele foi pra rodoviária pegar um ônibus, foi com a mãe, tinha outras mães lá, com outros meninos, com 14 anos indo estudar, né, fora. E aí uma pergunta para ela assim, mas a senhora não vai levar ele em Montes Claros para ver onde que ele vai ficar e vai comer e tal? Ele tá indo com dinheiro no bolso, com a escola, com a matrícula, com conforto todo. O homem nasceu para ir para a guerra. Ele tá com muito mais conforto, com tudo. Tá muito melhor. Então, tá muito melhor. Que eu vou lá achar as coisas, resolver o problema para ele? O homem nasceu, foi para a guerra. Ele não tá indo para a guerra. E aí eu vejo... Eu falo que a minha sogra criou o meu marido, assim, muito, muito bem. E eu vejo que nós mulheres agora, que, né, igual o Paulo tá com filho, eu vou ter filho e tal, a gente tem essa missão justamente de tentar criar homens com essa cabeça. Eu falo, por exemplo, nasce uma criança, nasce um bebê. Exato. Né? Aí a mulher fica com aquele tanto de atividade, porque ela pariu e tal, vai amamentar, não sei o quê. Aí fala assim, nossa, eu sou tão feliz que meu marido me ajuda muito. Eu tenho uma raiva dessa frase. Ô, gente, eu também tenho. O marido Eu tenho tá uma raiva dessa frase. Filho. Eu tenho uma raiva dessa frase. Não, juro, tipo assim, tudo, tanto na maternidade quanto tanto com as coisas de casa. Mas a maternidade é muito evidente. A gente falou isso. Feliz da vida. Não, meu marido me ajuda muito. A gente falou isso. A licença maternidade para mulher é de 4 meses, do homem é de 5 dias. Aí com 5 dias ele fala assim, deixa eu ir, Tchau, porque a responsabilidade é sua, mas filha. é porque eu trabalhei o dia inteiro. Eu também trabalhei. Eu também. Minha filha aqui, ó, tô dando leite. E o tal de quando você chega em casa e aí deu na telha de fazer alguma coisa. Aí vem mostrar igual, tipo uma apresentação de escola. Tá vendo que eu lavei a pia? A vontade que dá é de pegar os pratos tudo e sair jogando. Lavou. Te ajudei. Você não mora aqui, não? É o escambau que você me ajudou. Aí. Não, mulheres, por favor, mulheres, vamos lá. Vai dar raiva, tá? Mulher que tá criando homem agora, faça um favor pra sociedade futura. Você, todas que estão criando, eu não tô ainda. Pelo amor de Deus, gente. Mesmo. Porque lá em casa minha mãe criou meu irmão assim, não encostava em nada. Pois é. Era um cristalzinho. Isso eu falei, põe seu cristalzinho pra casar agora pra você ver como é que vai caos ser. que vai acontecer, seu cristalzinho. Não, pelo amor de Deus. É isso mesmo. E nós temos muita responsabilidade. Temos sim. Temos como mulheres e várias responsabilidades de criação, assim como os homens têm, mas nós temos mulheres responsabilidades umas com as outras, né? Com certeza. Nós Nesse precisamos momento, mais importante é isso. Perfeito. Isso. Tá? Junto. Viu, gente? Todo mundo segurando a mão de todo mundo. É uma segurando a mão da outra junto, de verdade. Com certeza, gente. É aquela que literalmente aquilo que a desembargadora Karen falou, é a questão da formiguinha. Juntas nós somos muitas. E muitas fazemos a diferença. Fazemos a diferença. Vamos mudar esse mundo e vamos diminuir esse tempo de mudança. Não vamos deixar que sejam 134 anos. Vamos diminuir isso. E nós podemos fazer. E vamos com pequenas metinhas, entendeu? Se a gente ajuda as amigas, uma pessoa que mora no seu condomínio, isso já é uma ajuda. Que a gente fica com a impressão, nossa, eu não vou conseguir mudar o mundo. Não vai conseguir mudar o mundo. Pequenas. Mas todo mundo se ajudando ali em pequenas metinhas. A gente faz uma mudança grande. E nós mulheres, principalmente nós feministas que estamos aqui lutando por uma igualdade, a gente não quer ser superior a ninguém. Nunca. Nem ser superior a homem, nem ser superior a nada. A gente quer simplesmente
ser igual. A gente só quer viver em paz. Mesmos direitos, viver em paz, deixar de ser objeto. É isso que a gente quer. É igualdade, é direito, é estar onde a gente quiser. O nosso lugar é onde a gente quiser. É só isso que a gente quer. Exatamente. Até porque a gente ama homem, gente. O que você ama? A gente ama ser os homens. O que a gente vai fazer? Exatamente. É só isso. Concordo super com tudo que foi conversado aqui hoje. Foi lindo, foi lindo. Nossa, Karen, assim, não tem palavras para agradecer foi o demais aprendizado, assim, a força do feminino, assim, de você vir aqui, se dispor e lutar não só na sua vida pessoal, como você faz, mas na sua vida profissional por outras mulheres, sabe? É isso que a gente quer. A gente quer trazer pessoas que inspirem vocês também a lutar por outros. E a desembargadora Karen é uma dessas mulheres que luta por mulheres. Olha que maravilhoso. Ai, foi fantástico, tudo muito fantástico. perfeito, fantástico. Muito obrigada. Sejamos todas assim, juntas, Perfeito. fazendo a diferença nesse mundo. E eu acho que agora, para fechar com chave de ouro, a gente tem o costume aqui de pedir para todo convidado ou convidada sempre mandar um recadinho para o pessoal de casa. No caso aqui, nós estamos falando para as mulheres. Então, se você quiser mandar uma mensagem, um recado, um conselho, enfim, já foram vários no decorrer do pod, mas acho que para finalizar. O importante, eu acho que de tudo isso que a gente falou, primeiro, não se cale. Sim. Observe a situação que você está vivendo e não se cale. Eu acho que isso é muito importante. Acredite em você. Me perguntaram uma vez, qual que é primeiro passo para a mulher sair de uma situação de violência? É ela se perceber numa situação de violência. Sim. E acreditar que ela pode sair daquela situação. Então, isso é muito importante. E outras mulheres, é isso que a gente tentou mostrar aqui, simbolizar isso, de estar junto, vamos acreditar, vamos deixar de ser mulheres machistas, passemos agora a ser mulheres machistas em desconstrução, cada vez mais, né? Uma apoiando a outra, Perfeito. que sejamos sempre uma apoiando a outra. Perfeito. E juntas vamos fazer a diferença. Repito. Show de bola. Karen, muito obrigada. Bom. A gente não conseguiu passar o vídeo, porque a gente tem alguma questão autoral, a gente ficou com medo. Entendi, pela questão do YouTube, o vídeo de 5 minutos que você Dear fala. Daddy. Dear Daddy. A gente Coloca vai na tentar. descrição também. A gente vai deixar na descrição, porque eu acho importante todo mundo assistir. A gente está aqui com as nossas redes também. Deixa aí seu comentário, eu tenho certeza que a Karen, de uma certa forma, te ajudou muito, empoderou e abre seus olhares ao que está à sua volta, assim, vamos tentar a gente se unir aí, fazer essa coisa do Juntas Somos Mais. Obrigada, Perfeito. pessoal. Foi show de bola. Obrigada, Eu que agradeço. muito obrigada mais uma vez, viu?